Oi, aqui é o Itamar, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o ciclo PDCA, que é uma das ferramentas de gestão organizacional mais fundamentais para as empresas que prezam por um sistema de melhoria contínua e qualidade nos seus processos e que se preocupam em resolver os problemas referentes a esses processos empresariais. O ciclo PDCA foi desenvolvido pelo físico, engenheiro e estatístico norte-americano Walter Shellhart, que dedicou toda a sua carreira profissional ao desenvolvimento da qualidade dentro dos processos produtivos e industriais da sua época. Por causa dessa dedicação e de seus resultados, Shellhart recebeu a fama de pai do controle estatístico da qualidade. Já no ano de 1950, um outro físico, esse conhecido como Edward Deming, após conhecer os estudos de Shellhart e mais tarde, a partir de trabalhos executados no Japão, ele implementou a ferramenta. E os resultados que ele conquistou a partir desses trabalhos lhe renderam o título de pai do controle da qualidade moderno. E por causa dessa parceria, tendo a participação de ambos, seja no desenvolvimento ou na implementação da ferramenta, o ciclo PDCA ficou mundialmente conhecido também como o ciclo de Shellhart ou ciclo de Deming, homenageando aí aqueles que criaram e melhoraram a ferramenta. Nesse ponto do vídeo, você deve estar se perguntando o que é o ciclo PDCA, como ele funciona e para que ele serve. Bem, a ferramenta foi desenvolvida originalmente e utilizada no controle da qualidade dos processos produtivos industriais, como Shellhart fazia, mas atualmente o ciclo PDCA teve a sua utilidade amplamente difundida e pode ser utilizada hoje tanto na análise de processos organizacionais, como na resolução de problemas que envolvem esses processos. E PDCA é uma sigla para as palavras em inglês Plan, Do, Check and Act, que traduzidas para o português significam planejar, executar, verificar e agir. E a metodologia dessa ferramenta se divide em 4 etapas. E como a própria sigla sugere, a primeira delas é a etapa de planejar. Nessa etapa de planejamento, a primeira coisa a se fazer é definir qual o problema que vai ser discutido. E a partir daí, estabelecer as metas e os objetivos que devem ser alcançados com a resolução daquela problemática. Uma outra ação muito importante de tomar na fase de planejamento é definir os indicadores, porque são os indicadores que nos ajudarão a mensurar o quanto das metas e dos objetivos foram efetivamente alcançados. Um cronograma muito interessante e resumido para essa etapa seria primeiro levantar os dados e fatos a respeito do problema, segundo, fazer uma análise de causa e efeito daquela problemática, ou seja, é analisar quais são as razões do problema existir e quais são os efeitos dele sobre determinado processo organizacional. Terceiro seria estabelecer as metas e os objetivos, para aí então elaborar o plano de ação e seguir para a próxima etapa. Na fase 2, a fase de execução, é a hora de colocar o plano de ação em prática. E aqui é muito importante ter uma atenção especial às ações que serão desenvolvidas, no intuito de minimizar ao máximo os desvios daquilo que foi planejado lá na primeira etapa. E uma dica muito legal para essa segunda fase é se utilizar de uma outra ferramenta chamada 5W2H, porque ela será muito útil na organização das ações que devem ser desenvolvidas. É necessário também, nessa etapa, oferecer os treinamentos e as capacitações, tanto para os colaboradores, quanto para os gestores que estão envolvidos nesse processo, para a partir daí coletar os dados e seguir para a próxima fase. Na etapa do check,
é o momento de verificar todas as ações e todas as atividades que foram desenvolvidas na segunda etapa, a etapa de execução. E o objetivo dessa fase é fazer uma comparação entre o que foi previsto e o realizado. Ou seja, o que foi planejado lá na primeira etapa e o que efetivamente foi concretizado na segunda fase. Outro objetivo dessa terceira etapa de verificação é enxergar as falhas das ações e se existem oportunidades de melhoria e analisar o processo como um todo. E daí então a gente pode seguir para a última etapa, a etapa de agir. Na quarta etapa, a etapa do ACT, é hora de se fazer as correções daquilo que foi identificado na fase anterior, a fase de verificação. Mas não somente fazer correções de erros, é hora também de padronizar aquilo que efetivamente funcionou bem para o processo de uma empresa. Então, essas são as 4 etapas de utilização do ciclo PDCA. E eu gostaria que você observasse algo muito interessante na utilização dessa ferramenta. É que ela é autorrenovável, ela se renova automaticamente. Isso porque, à medida que um ciclo termina, um novo ciclo deve ser iniciado, seguindo novos padrões, novos comportamentos. E com o passar do tempo, esses novos processos, eles precisam ser analisados e ser verificados mais uma vez, para que a ideia de qualidade e de melhoria contínua nunca se perca, ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouco mais e que você tenha gostado. E eu te peço, por favor, para me ajudar compartilhando, porque de fato isso é muito importante para mim. Um grande abraço e até a próxima!